vidas. Este é o tema da campanha Leão Solidário de 2022, que tem o objetivo de conscientizar os contribuintes para destinar parte do imposto de renda devido aos fundos da criança e do adolescente e do idoso aqui de Campinas. A campanha é promovida em parceria com os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente e também da pessoa idosa. A destinação pode ser feita tanto por pessoas jurídicas quanto por pessoas físicas até o dia 30 de dezembro. Para se ter uma ideia, em 2022, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas recebeu 4,1 milhões de reais e o Fundo Municipal da Pessoa Idosa 703.500 reais. E para a gente falar sobre a importância dessa campanha, para você que está em casa entender melhor sobre a destinação desse dinheiro e como fazer todo esse processo, o Questão de Ordem conversa hoje com pessoas gabaritadas que sabem e trabalham diretamente com essa questão e com a presidente da Câmara Municipal de Campinas, a vereadora Débora Palermo, que tem nessas causas da questão social como algo de suma importância dentro até de toda a sua história, antes mesmo de vir para casa, né, vereadora? Mas antes eu vou dar minhas boas-vindas a Carla Castro Borg, que é a coordenadora setorial de políticas públicas para a pessoa idosa, e também para o José Aparecido Rocha, que é o coordenador departamental de gestão financeira e contábil dos fundos da criança e do adolescente e também do idoso. E eu começo com a presidente da Câmara de Campinas, a vereadora Débora Palermo. Presidente, nós acompanhamos, inclusive, quando foi feito o anúncio no último dia 7, pelo prefeito Dário Saad, e lá a senhora enfatizou essa questão da importância das pessoas terem essa conscientização dessa importância que às vezes passa despercebido no dia a dia, algumas pessoas não entendem, acaba pensando que vai onerar ainda mais o imposto de renda. Eu queria que a senhora falasse desse posicionamento. Olá, Mirna, boa tarde Aparecido, boa tarde, Carla, boa tarde a todos que nos assistem. Sim, eu disse porque a maior parte das pessoas não sabem sobre a destinação, né? Não sabem como fazer e não sabem sequer que ela pode ser feita e que esse dinheiro fica no município e é direcionado tanto para o atendimento das crianças e adolescentes, né, como dos idosos, duas populações que precisam de muito serviço, muito amparo, muita proteção, né? Então, todos os anos eu falo com vários amigos na época de destinação de imposto de renda e agora também nesse período até dezembro, e as pessoas falam para mim: Débora, eu não sabia que eu poderia fazer essa doação. E também, eu acho que o Aparecido pode explicar, porque ele domina muito isso, assim, como é feito, que não onera ainda mais, não custa nada a mais, né, para ninguém fazer essa destinação desses recursos de até 1% pessoa jurídica e até 6% de pessoa física. E que o próprio sistema calcula, né, o Aparecido depois explica melhor, calcula e a pessoa indica para qual fundo que ela quer fazer, para qual conselho que ela quer fazer. É de extrema importância, né, no atendimento das nossas crianças e adolescentes e também dos idosos, que esse dinheiro não saia do município, né, que ele fique aqui em Campinas e possa ser usado no atendimento através das OSCs, né, que atendem crianças, adolescentes e idosos. Então, é muito importante a gente falar sobre isso e, principalmente, quem está nos assistindo, também divulgar essas informações com os amigos, com os parentes, para que ela, sendo socializada, aumente essa captação de recursos. Obrigada, Mira. Certo, agora então a gente vai falar com o José Aparecido. Explica para nós, então, como que é essa questão de quando a pessoa jurídica ou a pessoa física faz essa destinação, como isso deve ser feito e como esse dinheiro chega ao fundo. Porque geralmente as pessoas têm essa preocupação, até a vereadora falou, e antigamente, antes de conhecer o Leão Solidário, eu também não sabia, eu achava que destinação só era feito na hora de você fazer, então, a declaração. Né? Então, eu queria que você detalhasse melhor para a gente. Seja bem-vindo, Cido. Muito obrigado. Boa tarde, vereadora. Tá ligado.
Tá ligado. Boa tarde. Boa tarde, vereadora, boa tarde, Carla. Então, a destinação do imposto de renda, de fato, ela é muito simples de você executar, né, de você fazer, né? Através da legislação do imposto de renda, que permite que as pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, possam destinar parte do seu imposto de renda devido diretamente aos fundos regularmente constituídos, sejam eles da criança, adolescente ou da pessoa idosa. Então, é possível ser feito isso em Campinas, bastando apenas acessar o site de cada um desses fundos, né? O site do Fundo da Criança, fmdca.campinas.sp.gov.br, e o site do Fundo da Pessoa Idosa, fmpic.campinas.sp.gov.br. Acessando esses sites, você pode obter todas as informações necessárias para que se possa efetuar essa destinação, né? Agora, quem é que pode fazer essa destinação de fato? Todas aquelas pessoas que utilizam, né, que fazem sua declaração e utilizam o modelo completo, né? Ou seja, aquele modelo onde são lançados todas as suas rendas, né, todos os seus rendimentos e também todas as suas despesas, né? E não naquele modelo padrão, naquele modelo desconto simplificado, né? Aquele modelo já não permite que você faça essa destinação. Então, durante o ano calendário, a destinação é feita diretamente numa dessas páginas, né? Tanto para o Fundo da Criança quanto para o Fundo da Pessoa Idosa. E a destinação, né, o valor máximo, né, é de até 6% do seu imposto de renda devido. Essa destinação também pode ser complementada no momento de entrega da declaração, ou seja, nesse momento aqui, até abril do ano que vem, de março a abril, quando é disponibilizado o programa da declaração, a pessoa física somente pode complementar a sua destinação no ato, né, diretamente no programa da declaração, em até 3%. Nesse caso aí, a pessoa pode destinar até 3% para o idoso e 3% para a criança, ou seja, dá para destinar para os dois fundos também. Então, dá para dividir lá. Então, uma vez que você destinou em 2022, por exemplo, no momento de entrega da declaração, vocês vão fazer todos os lançamentos de rendimento, todos os lançamentos de pagamentos, despesas, e também da destinação feita durante o ano de 2022. Depois, basta acessar a aba, né, destinação diretamente na declaração, né, que você pode verificar se ainda existe uma possibilidade, né? Nesse caso aí, o próprio programa da Receita calcula até quanto você ainda pode complementar a sua destinação. Então, nesse momento, dá para você fazer ainda essa destinação durante, né, que se faz parte do ano calendário de 2022. Então, vamos supor, eu entrei até aqui, eu estou com um tablet, nas páginas do Fundo Municipal de Direitos do Adolescente, aí tem aqui, inclusive, você acessa, aparece aí, ó, fmdca.campinas.sp.gov.br, também está aberta aqui a do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas, fmpic.campinas.sp.gov.br, e na verdade só muda a cor, o resto é o mesmo, mas aí tem a destinação e tem como fazer um cadastro. Não sei se dá para pegar aqui, e aí você precisa fazer primeiro um cadastro, pode fazer até uma simulação. Todo o ato é um ato de doação. Você pode fazer o cadastro, você pode realizar uma destinação, gerar um boleto e você recolhe se você quiser. Mas, por exemplo... Não há nenhum tipo de cobrança, nenhum tipo de controle, tá, né? Mas, por exemplo, eu quero fazer a minha inscrição em um desses conselhos, ou como o senhor sugeriu, 3% para cada um. Ok? Aí eu faço a simulação, só que eu ainda não sei, eu não sei exatamente quanto vai dar. Okay. Como que eu faço isso? Nesse caso, é necessário utilizar a declaração do exercício anterior. Ok. Aí, com base na declaração do exercício anterior, aí faz-se uma análise, né, de quanto foi o rendimento desse ano, as despesas, né, o rendimento e as despesas, aí mais ou menos. Por isso que existe essa possibilidade de você complementar. Porque normalmente as pessoas fazem uma destinação de valor inferior àquela que ela pode destinar. Tá. Então, no momento da declaração, é feita toda a apuração e aí você pode complementar.
Daqui a pouco, então, eu volto com você, porque eu tenho mais dúvidas. Por que eu não posso fazer direto para uma instituição? Porque é importante para o fundo, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho, porque agora a gente vai falar com a Carla Borg, ela que é do Conselho Municipal do Idoso. Carla, seja bem-vinda. Fala para mim desse investimento. A gente acabou de mencionar na abertura aqui do idoso. Inclusive, tem uma curiosidade, né, informada pela própria Prefeitura, que no caso, olha só, neste ano, 56,3% das destinações foram para o Fundo da Criança e do Adolescente em pessoas jurídicas e 43,7% de pessoas físicas. Já quando se fala em destinações para o Fundo da Pessoa Idosa, 99,5% são destinados por pessoas jurídicas e 0,5% por pessoas físicas. Eu queria que você falasse um pouquinho até de como é isso para vocês, e no caso do Conselho, porque passa pelo fundo, e depois essa utilização é o Conselho quem, digamos, que direciona, como que funciona isso depois que tem esse dinheiro? Então tá, boa tarde, Débora, Cido. Boa tarde. Então, a destinação funciona facilmente, entra para o fundo, né? O Cido passa trimestralmente para a gente balancetes dos valores e os projetos são apresentados aos conselhos, tá? Essa forma é para ambos os conselhos e o projeto é analisado pelo colegiado, tá? As reuniões são públicas, abertas a todo o público, então, normalmente, a gente sempre fala, né? Quem destina, ele tem a possibilidade de acompanhar, né? De estar ali participando, verificando. Então, até na escolha do projeto, pelo colegiado do conselho, as pessoas podem estar participando como convidadas, terem direito de fala, exposição, então isso é importante. E o colegiado verifica a necessidade, a vulnerabilidade do público que vai ser atendido, né? E acaba destinando um valor dentro do que se tem, dentro em caixa, para que o projeto seja executado. E depois o Conselho sempre acompanha e fiscaliza e acompanha as contas também, as prestações de contas feitas pelas instituições, pela Prefeitura, para ambos. Então, esse dinheiro quando chega, por exemplo, no caso do idoso, que é o Conselho que você representa, ele vai, é uma política pública do governo, ele fala, eu vou criar um novo equipamento público, ou ele vai para uma instituição que atende esse público? Até o momento, o Conselho Municipal do Idoso, a gente fala que o fundo do FMPIC, ele está engatinhando. Por quê? Porque ele foi instituído a partir de 2011. Então, até a gente receber destinações suficientes para começar a aplicar efetivamente em políticas públicas, se demorou um tempo. O colegiado acabou destinando para uma política que o município, que se verificou necessidade no município, que foi o Centro Dia da Pessoa Idosa, mas desde 2017 já está tendo um estudo, já estamos com o edital praticamente pronto, acreditamos já que no início de 2023 já vamos estar publicando ele, teve alguns percalços, principalmente por causa da pandemia, para publicação, mas há um dinheiro já pré-reservado dentro do Fundo Municipal do Idoso, que são 3 milhões para as OSCs, para aplicação diretamente. Então, já foi aprovado, aí o edital foi elaborado, está terminando a elaboração para que as OSCs apresentem o projeto e que aí haja destinação também diretamente para as OSCs. Até o momento, o Conselho Municipal do Idoso, ele acabou destinando 2 milhões para a construção do Centro-Dia da Pessoa Idosa. Fica lá no Jardim Caraí, é isso? Isso, está terminando agora, também a entrega já está em edital de chamamento público, então estamos prevendo a entrega já também para início de 2023, pelos nossos acompanhamentos. E também entregamos para a Débora, né, um estudo muito importante, a gente entregou para a Câmara, já entregamos também
para a Prefeitura Municipal de Campinas, que foi o diagnóstico da pessoa idosa. Ela foi um trabalho que o Conselho Municipal do Idoso verificou a necessidade de existir no município, né? E uma grande novidade que esse diagnóstico trouxe foi o mapa da vulnerabilidade social dos idosos, quais são os bairros mais vulneráveis. E que futuramente essa verba do fundo pode auxiliar nessa política pública. Isso, aí através desse diagnóstico a gente consegue verificar quais são os bairros mais necessitados de políticas públicas. Tá, eu vou voltar então agora, vereadora, sempre que a gente fala aqui com a vereadora sobre o tema que envolve a questão da assistência social, é importante lembrar que a senhora tem uma trajetória, né, no Conselho Tutelar, acompanha o trabalho de muitas OSCs, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que a senhora já viu no que diz respeito à importância da destinação do fundo para o Fundo da Criança e do Adolescente, também quando a gente fala na execução das políticas públicas para as crianças e adolescentes de Campinas. Bom, o fundo, a destinação, ela é de extrema importância, porque é o que mantém os trabalhos ativos, né? As OSCs dependem desses recursos para poder trabalhar. Mesmo assim, as OSCs ainda fazem muita pizza, muito bazar, pedem muita ajuda, porque não, mesmo assim, com esses recursos, elas encontram muita dificuldade para atender, por exemplo, as ONGs, né, as OSCs que atendem criança no contraturno escolar, que é de extrema importância. Vamos falar desse que a população conhece bem, né, desse tipo de serviço que é de fortalecimento de vínculos, né? A criança vai de manhã na escola e à tarde ela vai para uma entidade, para uma OSC, para ficar no espaço protegido, com atividades direcionadas, né? Para que a mãe possa trabalhar, o pai possa trabalhar tranquilo, sabendo que o seu filho está no espaço protegido, né? Então, a captação desses recursos por essas OSCs e as pessoas, tanto as pessoas físicas como as empresas, poderem contribuir com isso, é o que mantém esse trabalho de extrema relevância e importância na proteção integral de nossas crianças, né, no desenvolvimento deles e também dos idosos. Outra coisa que eu acho de extrema relevância, e eu gostei muito, foi o diagnóstico. Porque sem diagnóstico você não tem estatística, não tem números para apontar as políticas públicas necessárias. Sim. Quando você faz um diagnóstico e fala... está aqui, a realidade é esta, está posta, é aqui que nós precisamos, é muito mais fácil a gente apontar e trabalhar com esses recursos. O que as pessoas precisam entender, né, e tranquilizar a população, é que esses recursos, eles são muito bem cuidados, né, eles são, como a Carla falou, o Aparecido falou, existe uma gestão muito eficiente, muito cuidadosa. Eles são fiscalizados, acompanhados. Cada centavo que entra, cada centavo que sai de doação é acompanhado, é investido, mas não é que doa esse dinheiro e deixa lá. Não, as OSCs são acompanhadas, são fiscalizadas pelos conselhos tutelares, pelo Ministério Público, pela Secretaria de Assistência. Então, há um acompanhamento muito rígido. Porque é uma prestação de contas, no né? uso desse dinheiro, né? dessa destinação. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas de que eu vou doar e como que vai ser usado. Não precisa existir essa preocupação. O que nós temos que nos preocupar é em proteger nossas crianças, nossos adolescentes e nossos idosos, né? A população idosa vem aumentando, a vulnerabilidade para eles, a gente tem visto que tem aumentado a questão da dificuldade, cada dia mais as pessoas estão chegando na idade mais avançada, a população idosa, né, tá chegando, e nós precisamos cuidar deles, né? Então, ao invés de mandar esse dinheiro lá para fora, né, para depois voltar tão pouco, né, Aparecido, que fique aqui, que a gente possa apontar essas políticas públicas com tranquilidade para a população, que a gente sempre investe com muita seriedade, com muita responsabilidade, com muita fiscalização todos esses recursos. Sim, agora, Aparecido, tem uma dúvida no que diz respeito, a gente está falando da destinação para o fundo, e às vezes as pessoas têm uma confusão, porque muitas OSCs, claro, destine o dinheiro
a sua destinação, parte do seu imposto de renda para a minha instituição. Pode-se fazer das duas formas, para o fundo e para uma instituição específica, ou quando a pessoa destinar para o fundo, ela pode indicar para qual entidade ela quer destinar, ou é o fundo depois, através dos conselhos, que faz esse trabalho posterior, que determina para qual entidade vai? Como funciona isso? A gestão dos recursos dos dois fundos são dos conselhos, né? Tanto o fundo da pessoa idosa quanto o fundo da criança. A destinação para o fundo, os dois fundos, né, vão ser utilizados especificamente para atendimento das políticas públicas relacionadas àquele fundo, né? Esses fundos possuem CNPJ específico, cada um dos dois possui um CNPJ específico, conta bancária específica, então os recursos ficam na conta bancária de cada um dos fundos. A gestão, né, operacional desses recursos são realizadas pela Secretaria de Assistência Social, não fica, né, junto com o caixa da prefeitura, é separado e é distinto, e somente tanto o secretário, né, no caso da Secretaria de Assistência Social, quanto os gestores dos conselhos que podem fazer essa movimentação. Conforme foi falado, né, todos os recursos dos fundos são apresentados através de relatórios para os conselhos, né, mensal ou trimestral, dependendo da movimentação. E a destinação, no caso, para as entidades, se você faz um depósito diretamente numa conta de uma entidade, se trata de uma doação, pura e simples. Que isso também pode ser feito no imposto de renda ou não? Não. Ok. A legislação do imposto de renda não permite isso. É específica para o fundo. A legislação do imposto de renda, ela permite que você faça abatimentos, né, na sua declaração do imposto de renda, né, desde que você faça um depósito, né, identificado na conta de um fundo regularmente constituído, né? No caso dos dois de Campinas, o Fundo da Criança e o Fundo do Idoso, está regularmente constituídos, e tanto é que a Receita Federal, ela repassa para nós anualmente, né, as destinações feitas diretamente na declaração. Então nós temos uma confirmação disso, né? Correto. Apesar da gente já ter o CNPJ, já saber que esse fundo está regularmente constituído desde sua criação, mas isso é chancelado anualmente, né? Vamos assim dizer. Existe o cadastro dos fundos junto à Secretaria de Direitos Humanos, né? A Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Cidadania, lá de Brasília. Sim. Agora, quando a gente pensa, eu vou voltar mais um pouquinho, você que está em casa, tem alguma dúvida, quer mandar aqui alguma pergunta, entre em contato no nosso WhatsApp. O número é o 19 97829 3776. Mande para a nossa produção, que eles encaminham aqui para a gente, direto aqui no Teatro Bento Quirino, onde nós falamos diretamente aqui ao vivo, comentando sobre essa questão. Então, vamos lá, Cido. Eu quero doar para uma entidade X. Aí eu vou lá, tenho a doação, tenho um recibo que depois eu posso abater no meu imposto de renda, que é diferente, totalmente diferente da destinação que é agora o Leão Solidário, é isso? Por exemplo, eu quero doar se eu doei para uma entidade X, é um outro mecanismo que não tem nada a ver com o fundo, é isso que eu quero deixar claro. É uma doação. Doação. É um dinheiro que você tira da sua carteira e entrega para ela e não abate. Né? Abatimento do imposto de renda, de parte do imposto de renda com a destinação de 1% pessoa jurídica e até 6% pessoa física, é do valor devido de acordo com a legislação prevista, inclusive uma legislação federal. Isso. O imposto ele é federal, então a legislação ela é federal, né? O que determina essa destinação, essa alíquota de 1% pessoa jurídica e 6% pessoa física, inclusive a pessoa jurídica ela pode destinar 1% tanto para o idoso quanto para a criança, né? Diferente da pessoa física que é 6%, né? É o global. Tá. Mas é somente que seja feita diretamente para os fundos regularmente constituídos, sejam eles fundos municipais, estaduais ou fundo nacional. Quando esse valor chega, ele chega por mês? Como que funciona esse repasse do governo, da Receita Federal para os municípios?
o repasse da Receita Federal, quando acontece, de acordo com a entrega da declaração. As pessoas que fazem, né, preenchem a declaração e no momento de entrega, no momento de preparação lá, ela vê que é possível contribuir, complementar a sua destinação, então ela faz a complementação, faz o recolhimento pelo DARF, né, via DARF, a Receita analisa essa declaração, processa, né, analisa, vê que se tiver tudo ok, depois ela gera um arquivo e encaminha para a prefeitura, né? Encaminha para a conta do fundo, né? No caso, né? Tá. Os valores correspondentes. Agora eu estou vendo aqui, olha, de acordo com a informação da prefeitura, o processo de destinação basta acessar os links que nós já passamos, né? Do FMDCA e também do FMPIC. Depois deve entrar com login. Em seguida, basta gerar um boleto, imprimir o documento e pagá-lo em qualquer agência bancária, inclusive via internet, sempre até o último dia bancário do mês de dezembro, que é dia 30 de dezembro. Então, por exemplo, aquela destinação que ela já sabe, que ela fez o cálculo, ela já vai fazer o pagamento agora, é isso? Ou não? Ou quando ela for pagar o imposto de renda, é que ela vai fazer esse pagamento? Como funciona? O que ela faz durante o ano calendário, direto no site do fundo ou na conta do fundo, né? O que ela faz esse ano, depois ela faz o pagamento, né? Gera o boleto no site, conforme você disse, gera o boleto, faz o recolhimento, guarda esse boleto, né, essa informação. Quando ele for preencher o programa lá da declaração, aí ele vai lançar lá em doações efetuadas. Correto. Ok? Ele lança em doações efetuadas, está registrado como pagamento e um pagamento dedutível, que vai deduzir do seu imposto de renda devido. Posterior, quer dizer, ele já tem um extrato de quanto ele deve para a Receita e de quanto ele tem a restituir ou a pagar ainda, né? Quando ele vai ainda para pagar ainda, né? Porque às vezes, a maioria das vezes, a gente tem a pagar. Mas nesse momento tem uma aba, como eu disse, que chama Destinação Complementar, Fundo da Criança e Fundo do Idoso. Essa aba, você clica nessa aba e visualiza, porque a aba, a hora que você clica nessa aba, depois de preencher toda a declaração, ela mostra se você tem ainda como complementar, se ainda tem valores a complementar, se você pode complementar, lógico, isso, como eu disse, é sempre uma doação. Você pode complementar. Se você não complementar, esse valor já está embutido lá no que você tem a pagar, né? Sim. Você deve. Ou seja, esse recurso vai para Brasília. Então, diretamente na declaração, você já paga ali. Você tem que pagar naquele momento. Sim. O que você faz durante o ano calendário, seja 2022, 2023, 2021, você faz direto para o fundo e lança esse valor na declaração do ano seguinte em doações efetuadas. Certo. São dois momentos muito distintos. Um é oficial, que é o 6% durante o ano calendário, e o outro é quando você vai, de fato, prestar contas com o governo federal, e aí você vai lançar o que você recebeu, os rendimentos, os pagamentos. E junto com os pagamentos está a destinação que você fez para um dos fundos, ou para os dois fundos. Certo. Então, agora a Carla falou que o Conselho do Idoso tem feito um trabalho de formiguinha, a gente percebe que ainda o montante é um montante bem menor que o que recebe o Fundo da Criança e do Adolescente. Como que a gente pode fazer, Carla, para sensibilizar as pessoas também a pensar qual a importância do papel de cada cidadão quando faz a destinação a um dos fundos, para que essas políticas públicas, para que esse projeto, que nem você falou, a gente vai ter um edital de futuramente, inclusive, tem a questão também do atendimento pelas OSCs da pessoa idosa. Como que a gente pode incentivar a pessoa que está em casa, pensar tanto, claro, você está falando pelo idoso, mas também naquela criança que precisa, e que com essa simples, digamos que ele vai ter alguns minutos ali para fazer o seu cadastro, o seu cálculo, o quanto isso pode mudar vidas? Eu gosto sempre de salientar, né, um pouco, falando que a pessoa, ela pode, naquele momento, né, tá pagando, mas ela está adiantando o pagamento que ela teria que fazer logo depois, né? Então, é importante isso. O cidadão, a gente precisa sempre estar olhando, verificando que as pessoas, elas têm as vulnerabilidades, né?
E nós temos o papel, como sociedade, de devolver um pouco para a sociedade tudo que a gente recebe. Eu sempre falo que uma parte até do juramento que a gente faz, né? Eu sou advogada, mas eu já percebi que praticamente em todas as profissões, devolver para a sociedade um pouco do que a gente recebeu, a gente teve alguns privilégios. E quando a gente fala em destinação de imposto de renda, logicamente nós estamos falando das empresas que podem fazer isso e deixar dentro do próprio município, aonde elas estão, elas podem estar fiscalizando, estarem participando. Então, o que a gente sempre fala, é muito melhor do que mandar para Brasília, que muitas vezes você não sabe aonde que o seu dinheiro está sendo aplicado efetivamente. E você destinando para o fundo, você sabe aonde o dinheiro vai ser aplicado. Vai ser aplicado em prol das crianças no município, em prol das pessoas idosas do município e principalmente das pessoas das pessoas idosas que mais necessitam, das crianças que mais necessitam desses valores, desse dinheiro que vai ser destinado. Então, é 5 minutos que você perde. Eu gosto sempre de falar que é uma campanha permanente que nós fazemos. A gente dá uma intensificada agora no final do ano, porque você pode destinar até 6% até dia 30. Depois, quando você faz a sua declaração referente a 2023, acaba caindo para 3% apenas, né? Então, se você fez um pouquinho esse ano e quiser complementar depois, você pode, mas se você deixar tudo para o ano que vem, você só pode destinar até 3%. Então, é uma coisa, por isso que a gente dá esse gás agora no final do ano. Mas a gente também entende muitas vezes que as pessoas pensam e falam assim, nossa, eu queria tanto poder contribuir, mas nesse momento eu não consigo. Então, é importante as pessoas também saberem que a partir de janeiro ela pode já fazer uma conta, já pensando no ano corrente de 2023 e começar a pagar mensalmente. Então, também tem essa possibilidade dela entrar, fazer o cadastro dela e mensalmente ir lá e falar assim, olha, eu vou lá por R$50. Lembrando de que, quando você está ali pagando R$50 durante o ano, é o valor que você, quando fizer o seu ajuste anual lá de referente a 2023, você vai fazer em 2024, você também vai poder abater esse valor. Quer dizer, você só está simplesmente adiantando o valor do pagamento que você teria que fazer de qualquer forma. E algumas pessoas também falam, né? Ah, mas eu vou pagar e eu não tenho valor a pagar, eu tenho a restituir. E eu acho que essa é uma informação até importante, né, Cida, a gente falar que as pessoas que têm a restituir, mesmo que elas tenham valores a restituir, elas vão restituir o valor do que elas destinaram para o fundo e com a correção que a Receita Federal daria ao imposto dela normal. Então, a gente precisa só um minutinho. Desse valor que ela teria a restituir, no caso de quem não tem que pagar, ela pode tirar esse 1%, ou no caso, desculpe, a pessoa física, 6% do que ela teria a receber, é isso ou não? Não, 6% do imposto dela, de renda. Geral. Ah, tá. Aí ela pode destinar, né? Mas assim, pelo gasto que ela teve, principalmente as próprias pessoas idosas, né? A gente fala, os aposentados, muitas vezes eles acabam tendo muito gasto, e aí eles têm valores a restituir. Sim. E aí eles falam assim, mas eu vou destinar, eu vou pagar, né? Se eu tenho valor a restituir, mas ele não vai pagar, porque esse valor vai ser somado à restituição que ele teria, tá? Entendi. Então, eu vou te dar um exemplo prático, tá? Eu teria a restituir R$2.000 do imposto de renda e doei R$500 para o fundo, tá? Eu vou no final ser restituído de R$2.500 mais a correção que a Receita Federal dá normalmente a qualquer restituição. Posso complementar? Claro, fica à vontade. Muito bacana. No caso, essa questão aí, essa questão é assim, porque a destinação que você faz, os 6% ou 3%, né, no caso complementar, que você faz, ela é deduzida do seu imposto devido, não é do seu imposto a pagar.
é do seu imposto devido. Que valor é esse? Quando você faz os lançamentos de todos os seus rendimentos, depois faz os lançamentos de todas as suas despesas, daquilo que você pagou, e tudo aquilo que é de fato abatido, né, que seja previdências, né, educação, saúde, tudo aquilo que é abatido. Aí faz lá o programa faz aquela prestação de contas, aquela checagem, e calcula, chega a uma base de cálculo e calcula quanto que você deve para o governo. Porque, afinal de contas, tudo que você pagou durante o ano calendário não é uma antecipação. Você antecipou o imposto para o governo, porque a prestação de contas ocorre nesse momento, no momento de entrega da declaração. Então, ali você registra todas as suas entradas, né, todos os seus rendimentos, todas as suas despesas dedutíveis, que estão congeladas há bastante tempo, mas é aquele valor, e você chega numa base de cálculo. Pegando essa base de cálculo, você aplica todas aquelas alíquotas lá, né? São várias, acho que são 4 ou 5 alíquotas, e você chega no valor do imposto que você deve para o governo, então, que chama imposto devido. Tá. É em cima desse valor que você faz a dedução de até 6% pessoa física e até 1% pessoa jurídica. Lógico, a declaração de pessoa jurídica é outra, mas mais ou menos é a mesma coisa. Aí fala assim, mas e se você tem a pagar? Como é que você vai saber se você tem a pagar ou se você tem a restituir? Então, se o seu imposto devido, você fez todo esse cálculo aí, esses lançamentos, seu imposto devido foi, sei lá, R$10.000. Aí quanto que você pagou durante o ano? Aí você vai ter que é lançado também lá. Você pagou, falou 10 mil, né? Você pagou 15 mil. Então você tem um imposto a restituir de R$5.000, concorda? Você Sim. pagou mais do que você verificou ali que você deve para o governo. Então você tem uns 5 mil a restituir. Porém, você é uma pessoa consciente, uma pessoa que quer colaborar, uma pessoa que quer devolver para a sociedade, né? Parte das suas possibilidades. Então você destina aí 6%, que dá por volta, 10 mil dá por volta de R$600. R$600. Então você já não deve mais 10 mil para o governo federal, você deve R$9.400 para o governo federal, de imposto de renda. Então, 9.400 menos 15 mil, entendeu? Por isso que você recebe de volta. Porque é dedução em cima do imposto devido, não é do imposto a pagar, não é do imposto a restituir, não, é em cima do imposto devido. É que depois que você verifica do quanto você deve e quanto você já pagou, é que você vê se você tem a restituir ou se você tem a pagar. Ok. Então, aí, nesse caso, aí, por isso que a gente fala, né? Mesmo com uma declaração com imposto a restituir, você pode ser uma pessoa que pode fazer essa contribuição, né, para a sociedade. Agora, Aparecida, a gente tem sentido, inclusive, quando a gente fala em números, muito cadastro de microempreendedor individual. Esse microempreendedor que tem um CNPJ, ele pode também, até porque ele fazer essa destinação ou só como pessoa física? Como que funciona no caso do MEI? Então, pessoa jurídica, assim como pessoa física, podem somente aquelas que utilizam a declaração completa, modelo completo, pessoa jurídica, idem. Somente aquela que utiliza aquela declaração, que utilizam o modelo pelo lucro real, né? A tributação não é pelo lucro real. Não é o modelo simplificado que Não é o chamam. simplificado, é aquele que você utiliza abatimento de todas as despesas e tal. E geralmente são grandes empresas que fazem isso porque não compensa para o pequeno empreendedor, né? Sim. Microempresário, né? Que é MEI, ou até microempresas em geral, muitas, às vezes algumas utilizam, né? Desse modelo de apuração aí do lucro, né? Sim. Mas aquelas que não utilizam lucro presumido, outros tipos de declaração, essas não tem como, não tem espaço, não tem como você fazer esse abatimento, não tem como aproveitar essa lei de incentivo. Sim. Agora, inclusive, tanto a Carla quanto o Cido colocaram, presidente, essa questão da empatia, da pessoa que está fazendo, pensar, vou dar minha contribuição, não está tirando de mim, eu estou dando a contribuição para a sociedade. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse movimento, até porque a senhora conhece o trabalho da maioria, inclusive, dessas entidades, de quanto isso faz diferença na vida delas e o quanto é preciso que a gente vire realmente a chave, pensando que ser solidário, no caso, inclusive, é Leão Solidário, né, tem esse ganho para a sociedade.
Com certeza, Mirna. O ganho, nesse caso que nós estamos falando hoje, ninguém perde. Só o governo federal, porque não vai para lá essa parte, mas a arrecadação dele é imensa também, né? Mas quem faz a destinação, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, não perde, como eles já explicaram aqui, não perde nada em termos financeiros. Muito pelo contrário. E quem ganha? Ganham as crianças e ganham as pessoas idosas em situação de vulnerabilidade e risco. Porque são entidades, são OSCs, são serviços que atendem essas pessoas, essas crianças de regiões de vulnerabilidade e risco, esses idosos que estão em situação de vulnerabilidade e risco. Então, a sociedade dessa forma também melhora. A gente está cuidando daqueles que mais necessitam de cuidado. Então, para o nosso município, para a nossa cidade, é muito importante, porque a gente vai estar melhorando a qualidade de vida dessas pessoas e automaticamente fazendo uma sociedade mais justa, né? Mais igualitária. Então, eu acho assim, é uma questão de solidariedade, de sensibilidade, né? E de amor ao próximo e aquilo que mais precisa. E é importante também falar da captação de recursos, porque às vezes, o que eu já ouvi muito, Mirna, o pessoal, o Brasil ele tem uma fama de corrupção muito grande, de desvio de dinheiro, de que aqui dinheiro, né, sempre que destina dinheiro, desvia para cá, para lá. Uma empresa, por exemplo, ela destina, tudo vai para o fundo, tanto do fundo da criança, e sempre foi assim, como para o fundo do idoso. E o fundo que faz a gestão. Sim. E o que acontece? As entidades, elas fazem um trabalho de captação junto às empresas. E a empresa, às vezes, ela quer destinar para aquela entidade que ela conhece, ela sabe o trabalho que é desenvolvido. Como a gente também gosta, né? Quando vai fazer uma doação, você quer saber. Nossa, eu vou doar, eu conheço o trabalho deles, eles trabalham muito bem, eles fazem um trabalho muito bonito. Então, mas vai para o fundo, então não dou. Não, mas tudo vai para o fundo. Isso não significa que o fundo não vai investir naquela entidade que a empresa está indicando, entendeu? Sim, sim. Ela pode, não que como fala, uma coisa carimbada, não é isso, mas há uma boa gestão disso, porque também senão fica injusto, porque daí as empresas param de doar. Sim. Né? Porque se não houver a empresa para de doar, fala, se for para mandar lá para o fundo, eu não sei para onde vai esse dinheiro, eu não sei como que vai ser usado, e fica, e isso eu já vi muito. Né? Então, aí quem perde? As crianças. Quem perde? Os idosos. Então, eu acho que não precisa, o que nós estamos dizendo que hoje à tarde, não precisa se preocupar. O fundo, toda a destinação vai para os fundos, que faz a gestão dessa destinação. E de forma séria, com muita tranquilidade. Agora, quando a gente falou no total do valor que foi o repasse de 2022, quase um pouco mais de 4.800.000, o fundo tem uma ideia de, por exemplo, ou os conselhos, não sei, de qual é o potencial, por exemplo, de Campinas, de número de pessoas que fazem a declaração completa em Campinas e que teria o potencial para receber quanto? Já chegou a fazer algum estudo nesse sentido? Conta para a gente, Cido. Quase 3%. Quase 3%? Não chega a 3% do potencial, a gente não consegue arrecadar nem 3%. Olha, então quer dizer... Então temos aí uma margem de 97%, pessoa física, né? Então, se a gente está falando em quase 3%, 4.800.000, a gente está falando mais de 100 milhões, seria isso? Ou quase mais de 100 milhões? Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões. Poderiam ser arrecadados. Que hoje, então, na prática, vai para a Receita Federal e volta bem menos por outros recursos que poderia ser investido diretamente para o Fundo da Criança e do Adolescente e para o Fundo Municipal do Idoso. Em termos práticos, é isso. Não, é isso mesmo. É isso, eu acho que é isso que tem que ser falado. Esses mais de 100 milhões vão para o governo federal, volta muito pouco para Campinas, sendo que poderiam ficar aqui investidos tanto na área da criança e adolescente, com projetos, programas para atender nossas crianças, como para os idosos.
Isso que as pessoas têm que entender. Vai e não volta. E poderia ficar aqui. Então, Sim. né? E as pessoas não vão perder nada. Mas sabe qual é o problema? É que as pessoas não sabem disso. Ou acham que é muito complicado. Não é. A hora que for fazer a declaração do imposto de renda, entra no campo, já sai automaticamente, se você quer, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Criança, e o próprio sistema já faz o cálculo. Sim. Importante só lembrar que no caso do Leão Solidário, você vai entrar agora e até o dia 30 de dezembro vai ter que pagar o boleto, que você vai guardar o recibo para depois fazer na declaração do imposto. Isso. Importante salientar isso. Isso. Que não é pago depois, é pago agora. Isso. No caso, assim, o boleto, fazendo a destinação direto para o fundo, né, que agora durante o ano calendário, o boleto é um simples comprovante de pagamento. Ok. O recibo a gente disponibiliza no final do exercício. O recibo a gente vai disponibilizar no próprio área lá do destinador. Sim. É um recibo padrão, né, de acordo com a legislação do imposto de renda, que é ela que né, determina lá todas as informações, os dados necessários que tem que constar nesse recibo. Então, esse recibo ele é disponibilizado no início de janeiro. Nós fazemos o encerramento do exercício e disponibilizamos o recibo. Por que a gente deixa por o final? Porque tem muitas pessoas, assim como a Carla disse, que fazem destinações mensais. Então, tem pessoas que destinam para várias entidades, ou seja, geram vários boletos por mês, durante o ano. Então, às vezes, tem lá 30, 40 destinações ao longo do ano. Se a gente for fazer por destinação, já imaginou quantos recibos seriam? Sim. Ou por mês? Então, a gente Por isso faz que é melhor uma... por fundo. Isso. Aí a gente gera esses recibos no final do exercício. Tá E ótimo. é esse recibo que, caso a Receita solicite, né, é esse recibo que tem validade para comprovar a destinação. A gente tem falado, inclusive, muito da questão do aumento da vulnerabilidade social, com alguns programas sociais, inclusive implementados pelo município. E, particularmente, hoje eu fui em um evento da FEAC, que eles falaram da questão do terceiro setor para o ano que vem, investimentos e tudo mais. E uma frase que veio, inclusive, na minha mente, no caso, eles citaram a questão do ICMS, né, o quanto de dinheiro que tem para poder fazer as coisas, mas às vezes por falta de informação, muitas vezes até das OSCs, para fazer as suas habilitações para receber esses valores, muitas vezes da parte da sociedade, no caso do Leão Solidário, por exemplo, que por falta de informação, às vezes pensa, é muito difícil, o meu não dá para fazer isso, e às vezes dá. Então, existem maneiras da gente poder implementar, claro, através da sociedade civil e através de dinheiro que vai para o poder público, lembrando que não vai para os cofres da prefeitura, vai para os fundos, que é um dinheiro separado, que vai ser usado aí depois, gerido, né, pelo Conselho Municipal do Idoso e também da Criança e do Adolescente. Então, e num momento em que a gente fala do aumento da vulnerabilidade social de crianças e adolescentes, a gente fala de extrema pobreza, né? Muitas, como a senhora mencionou, que são as mais conhecidas geralmente, as OSCs de contraturno escolar, que lá e na escola acaba sendo praticamente o único lugar que essas crianças têm um alimento, por exemplo. Então, esse dinheiro seria muito bem-vindo, sempre foi, mas mais que nunca muito bem-vindo. É bem por aí? É exatamente isso, né? É a questão, eu acho que o termo é muito apropriado. É Leão Solidário, é a questão da solidariedade, você olhar para aqueles que mais precisam, né? E ser sensível a essas pessoas, né? Sejam elas crianças ou idosos, ou até pode destinar uma parte para as crianças e uma parte para os idosos, né? Mas é muito importante divulgar isso, né, Mirna? Porque o que eu vejo, assim, ninguém que eu falei até hoje falou, não vou fazer. Sim. Ninguém. Todo mundo, não, Débora, agora na próxima eu vou fazer. Mas não, desconhecia. Eu não sabia. Exatamente. Às vezes cansa a gente explicar, mas vale a pena, porque a causa é muito nobre, né? Tá certo. Então, a gente vai novamente repetir, eu vou pedir para o pessoal colocar aí, olha, gente, o site, então, entra, faz uma simulação, faz o cadastro e, olha,
fmdca.campinas.sp.gov.br, caso você queira fazer a destinação para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e FMPIC, que é o Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas.campinas.sp.gov.br. Quer destinar para os dois? Abre aí 2 abas no seu computador, no seu notebook, no seu tablet e faz a simulação, podendo dividir, então, essa destinação. Estou certa, Cido? Sim, Pode explicar. Com certeza. Esses sites também têm uma opção de Fale Conosco, né? Você pode colocar ali alguma pergunta, algum questionamento, algum esclarecimento, alguma informação adicional que você queira, que não esteja lá no site, pode também ser solicitada por ali. Ou o telefone também, acho que no final da página também tem o nosso telefone lá que a gente está à disposição para atendê-los. Tá, olha, eu vou inclusive dar uma olhadinha aqui, já disse que estou com as páginas abertas, então, o fundo, os telefones são dos dois, os mesmos telefones, Telefone correto? nosso, isso. Então, eu vou passar o telefone, anote aí, é o 19, né, é Campinas, 2116-0839 ou 2116-0372. Se você não conseguiu anotar, eu vou repetir, ou você vai lá no site, no finalzinho da página, no canto direito, tem o telefone, 2116-0839, 2116-0372. Não precisa entrar em contato com o contador para fazer isso. Ela é intuitiva. É intuitiva, total. Tá certo, olha, gente, então não vai gerar mais custos, com certeza você pode fazer aí na sua casa. Ah, eu tenho dificuldade de lidar com a internet. Sempre tem um filho, alguém que ajuda a gente, né? Eu gostaria, então... Nós também ajudamos. Você também? Através desse Fale Conosco, então, né? Também, por telefone, Fale Conosco, nós auxiliamos. Gente, então, a gente deixa de novo o telefone, 2116-0839, 2116-0372. As páginas também, eu vou repetir os dois sites, fmdca.campinas.sp.gov.br, fmpic.campinas.sp.gov.br. Para finalizar, gostaria que cada um de vocês deixasse aí um recado para quem está nos assistindo, para incentivar essas pessoas, não só elas, mas para que elas também propaguem essa ideia de que o Leão Solidário é importante, que esse dinheiro, que é um dinheiro do imposto de renda, fique aqui na nossa cidade, ou você que é de outra cidade, procure, né, os fundos da sua cidade para também fazer essa destinação. Carla. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço da gente estar hoje aqui, podendo fazer a divulgação da campanha. A TV Câmara sempre é nossa parceira na divulgação da campanha do Leão Solidário. E o importante é você saber, destine, o dinheiro de qualquer forma vai para algum lugar, né? E você poder saber para onde vai, isso é mais importante. Outra coisa, os conselhos municipais são formados pelo poder público, pela sociedade civil, de forma igualitária, ou seja, a sociedade civil de qualquer forma, as pessoas estão ali participando, não é somente o poder público. Então, isso também é importante salientar, que o conselho ele é formado assim, muitas vezes as pessoas não entendem, né, como é formado o conselho, e é voluntariado, é um trabalho voluntário que nós fazemos pela política pública do município, tanto da criança como da pessoa idosa, pensando mesmo em melhorar a qualidade de vida, né? E aí, quando a gente pensa no nosso município, a gente sempre quer melhorar a qualidade de vida. Então, vamos deixar esse dinheiro aqui, como o Cido falou, somente 3% de todo o valor que a gente poderia ter de destinação está ficando no município, então o valor é muito alto do que a gente ainda pode fazer ainda no município. Tá certo. Cido. Ok. Eu também reforço, né, esse agradecimento, né, à senhora presidente da Câmara, muito obrigado pelo espaço. E reforço também essa questão da destinação, uma vez que, de fato, não sai do seu bolso, né? Afinal de contas, você faz uma antecipação, né? Você precisa realmente tirar do seu bolso, mas você já faz isso durante o ano com o imposto de renda. Então, você só aumenta um pouquinho, mas depois você recebe de volta. Mas você vai estar sabendo que esse valor, ele vai ser direcionado para aquelas políticas públicas do seu município, né? O recurso vai ficar aqui no município de Campinas e vai atender aquelas políticas e tem como você acompanhar, né?
indo até o conselho, participando das reuniões, ou até as entidades, né, participando das entidades, verificando com elas se esse recurso está sendo, de fato, repassado para elas. E também informar que eu faço parte lá da gestão dos recursos financeiros e contábeis, né, eu e minha equipe lá, e nós já atuamos assim de forma muito idônea, né, trabalhamos assim com afinco, fazemos esse controle minucioso, né, verificando se todos os pagamentos, todas as informações que passam por lá são de fato autorizadas pelos colegiados, os colegiados possuem ciência disso e sabem que isso está ocorrendo. E então, dessa forma, eu gostaria que as pessoas tivessem essa informação e de que confiassem no sistema, né? Porque o sistema de fato funciona. Tá ótimo. Então, muito obrigada, vereadora. Bom, eu quero agradecer, né, Mirna, a presença da Carla, do Cido, né, que vieram trazer tantas informações importantes. Quero parabenizar todas as organizações da sociedade civil que trabalham todos os dias aí atendendo, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes, se desdobrando, né, para fazer esse atendimento e fazem com excelência, com carinho, com amor. Eu acho que eles são fundamentais na nossa sociedade. As que atendem também as pessoas idosas, igualmente, né? E conscientizar e pedir para a população socializar essas informações que nós passamos aqui, que eu acho que é maior foco dessa reunião hoje, desse programa hoje é isso, socializar informações para que as pessoas conheçam, né, essa questão da destinação e destinem. Nós estamos ficando com menos de 3%, né, sendo que a gente tem aí mais 97%, que são quase 100 milhões. Imagina o que faríamos na cidade por nossas crianças, por nossos adolescentes, com esse valor todos os anos, por nossos idosos. Então, não faço parte do fundo, nem de um, nem de outro, mas conheço as pessoas e posso garantir que é uma gestão eficiente, é uma responsável, séria, que as pessoas não precisam se preocupar com desvio, porque, como muito bem disse a Carla, é um trabalho voluntário de pessoas da sociedade civil e do poder público, reuniões abertas, que a população pode participar, acompanhar, tem total transparência, né, no uso desses recursos. Então, não há motivos para a gente não doar, não destinar esses valores. Então, fica aí o recado. Se você faz a declaração de imposto completa, você é empresário em Campinas, pensa lá, ó, 1%, a sua empresa pode fazer essa destinação, vai fazer a declaração de pessoa física, a declaração completa, 6%. Então, já vou repetir antes de encerrar aqui, fmdca.campinas.sp.gov.br ou fmpic.campinas.sp.gov.br. O Questão de Ordem fica por aqui, eu agradeço a participação de todos e até um próximo programa.